Olá a todos, nós vamos agora passar para um novo assunto, que são as integrais múltiplas, começando nessa aula com as integrais duplas de funções de duas variáveis. Mas primeiro vamos dar uma revisada bem rápida na integral definida de uma função de uma variável f de x. Vocês devem estar lembrados que a integral de f de x de a até b é definida por uma soma de Riemann, que significa o quê? Você tem aqui o gráfico da função f de x, aqui está o a e o b, então vou estar integrando aquela função nesse intervalo AB aqui. E a ideia da integral definida é pegar esse intervalo AB, dividir em um monte de segmentos de tamanho Δx, ok? Em cada um desses segmentos, eu escolho um ponto aqui, x1 estrela, x2 estrela aqui, aqui outro, então escolho um ponto em cada intervalo, calculo o valor da função nesse ponto, em cada um desses x's, que vai dar uma certa altura aqui, do eixo x até o gráfico da função. E aí, quando eu multiplicar o valor da função calculado em cada um desses pontos pelo Δx, essa quantidade aqui, vou obter justamente a área desse retângulozinho aqui, né? Então, desse retângulo, depois desse, e assim por diante. E aí eu somo tudo isso aí. Então, somando todos esses n retângulozinhos, eu obtenho a área total desse monte de retângulos. Ok? E aí depois vou tomar o limite quando n vai para infinito, ou seja, quando o número de pedaços vai para infinito, quer dizer que o Δx, a largura de cada um, vai para zero. E a ideia é que nesse limite, essas áreas desses retângulozinhos vão tender para a área embaixo dessa curva. Ok? E o valor desse limite aqui dessa somatória é, por definição, o que a gente chama de integral definida de f de x. Okay? Ou seja, no final das contas, o que a gente tem é que a integral de f de x de a até b vai dar a área entre o gráfico de f de x e o intervalo AB, certo? Essa área dessa região aqui. Na verdade, não é bem assim, é a área líquida. Essa área líquida, vocês devem estar lembrados, que significa a área que está em cima do eixo. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, toda a função estava acima do eixo. Mas digamos que eu tivesse uma função que tivesse um pedaço acima do eixo x e outro pedaço abaixo do eixo x. Quando eu calcular esse limite dessa somatória aqui, o que vai acontecer é que eu vou obter a área acima do eixo, então no caso aqui essa areazinha azul A1, menos a área que estiver abaixo do eixo, então menos essa areazinha A2. Então, a integral de a até b de f de x dx dá essa área menos aquela área ali. Como essa aqui é até maior do que aquilo, essa integral aqui vai dar negativo, né? Que não significa que eu tenho uma área negativa, significa simplesmente que eu tenho mais área embaixo do eixo do que em cima. Okay? Se você realmente quisesse calcular essa área toda, isso aqui mais aquilo, você teria que botar um módulo aqui na função para jogar esse pedaço para cima, e aí a integral realmente daria a soma das áreas. Mas em muitas aplicações é mais interessante deixar a área líquida mesmo, a de cima menos a de baixo. Okay? E a razão disso é que quando o f de x estiver aqui para baixo, esse valor aqui vai ser negativo. Okay? Então, na verdade, eu não vou ter mais a área do retângulozinho, vou ter menos a área porque vai estar isso aqui negativo. Então, vou estar subtraindo, então vai acabar dando menos a área de baixo. Ok? Então, esse é o significado da integral definida. A definição por soma de Riemann é isso aqui. Uma interpretação é que a área líquida, a área de cima menos a área de baixo. E a maneira de calcular na prática, ninguém vai ficar fazendo esses limites aqui dessas somatórias, porque é extremamente trabalhoso, só no computador mesmo que dá para fazer de maneira razoável. O que a gente faz é usar o teorema fundamental do cálculo, que diz que para calcular a integral definida de a até b, basta você pegar f, onde f é a primitiva do f, que seria a integral indefinida do f, ou seja, é uma função cuja derivada dá o f. Então você pega esse f, essa primitiva, calcula no ponto final menos no ponto inicial, isso aqui dá o valor dessa integral. Ok? Então é isso aí. Vamos generalizar isso aí agora para a integral dupla de função de duas variáveis. Vou começar com a seguinte situação. Eu tenho uma função
f de xy, certo? O gráfico vai ser alguma superfície aqui em cima do plano xy, mas eu não vou estar interessado no gráfico todo, vou estar interessado só no pedaço do gráfico em cima de algum retângulo ali no plano xy, desse formato aqui. Então, aqui um retângulo definido por x entre dois valores a e b e o y entre dois valores c e d. Então, aqui x entre a e b, y entre c e d vai formar esse retângulo ali no plano. Eu vou estar interessado só no pedaço da função que está nesse retângulo aqui. Ok? Bom, aí o que vai ser a ideia? Do mesmo modo que a integral de uma variável dava área embaixo do gráfico, agora como o gráfico é uma superfície, embaixo dele eu não vou ter uma área, eu vou ter um volume. Tá? Então a ideia vai ser calcular o volume dessa região toda aqui, que está em cima do retângulo e embaixo do gráfico. Tá, ok? Por enquanto eu estou assumindo que a função seja positiva para o gráfico estar todo lá em cima. Depois a gente generaliza para quando tiver pedaços embaixo do plano. Ok? Bom, então vamos lá. A ideia vai ser parecida com que a gente tinha uma variável, mas agora, como eu estou trabalhando num retângulo, o que eu vou ter que fazer? Está aqui só o retângulo no plano XY, então que o gráfico estaria acima dele. E aí eu vou pegar o intervalo AB do eixo X, dividir em m pedaços, cada um de largura ΔX, fazer a mesma coisa no intervalo CD no Y, onde vou dividir agora em n pedaços de largura ΔY. E aí, para cada ΔX e ΔY, vai formar um retângulozinho menor ali, né? Okay? De área ΔA, que vai ser ΔX vezes ΔY. E aí a ideia é que em cada um desses retângulozinhos vou escolher um ponto. Ok? Aqui ele escolheu de maneira meio aleatória. Se você quiser fazer mais organizado, pode pegar sempre o canto esquerdo, sempre o ponto do meio, tanto faz. Ok? E aí a ideia vai ser, em cima de cada um desses retângulozinhos, eu vou calcular o valor, vou pegar aquele ponto lá que eu escolhi, calcular o valor da função nele, vai dar uma certa altura ali do ponto até o gráfico da função, ok? E aí se eu pegar essa areazinha do retângulo, multiplicar por essa altura, vai dar o volume de uma coluninha aqui em cima dele, né? Ok? E aí se eu pegar e for fazendo isso em cima de cada um desses retângulos, você vai obter uma coisa mais ou menos assim, certo? Um monte de coluninhas, uma grudadinha com a outra, que vocês podem ver que forma mais ou menos aquela região ali, né? Que estaria embaixo do gráfico. Com alguns errinhos aqui, porque aqui está tudo quadriculado aqui em cima e aqui era bem suave, ok? Mas a ideia é fazer exatamente como fazer com uma variável. Pegar depois o limite quando o número de pedacinhos, no caso aqui o n e o m, quando o n e o m forem para infinito, aí o número de pedaços vai para infinito, quer dizer que o pedacinho de cada retângulozinho vai ficando cada vez menor, então essas areazinhas vão tendendo a zero, e à medida que isso for acontecendo, essas colunas vão ficando cada vez mais finas, e a soma de todas elas vai ficando cada vez mais próxima do volume exato lá de baixo. Ok? E aí, então, no limite, eu vou ter exatamente o volume embaixo do gráfico. Tá joia? Então, essa é a generalização da soma de Riemann para a função de duas variáveis. Vai ser uma somatória de f calculado em cada x e y de cada retângulozinho, vezes onde tinha ΔX, agora é ΔA, que é o ΔX vezes ΔY. Soma tudo em cima de todos os retângulozinhos e toma o limite quando os retângulos tendem a ficar cada vez menores. Okay? Isso aí dá o volume. E a ideia agora é pegar essa nova soma de Riemann e usar como definição da minha nova integral dupla. Então está aqui a definição. Aqui é exatamente a soma de Riemann que a gente acabou de ver. Aí eu vou pegar o valor disso aqui e vou definir como sendo a integral dupla de f sobre o retângulo R, representado por esse símbolo aqui. Eu boto aqui dois símbolozinhos de integral, por isso o nome integral dupla. Aqui embaixo eu boto o Rzinho representando o retângulo. Aqui é a minha função de duas variáveis. E no lugar de dx, agora é dA.
estava ficando infinitesimal, agora esse ΔA aqui, a areazinha de cada retângulo, que vai ficando infinitesimal, por isso é representado por um dA. Ok? Então, esse é o símbolo da integral dupla, e a definição é através de uma soma de Riemann novamente. E, de novo, isso se o limite existir, né? Porque limites às vezes não existem. Mas se a função for contínua e for bem comportada, dá para provar que esse limite aqui vai existir. Ok? Bom, e qual o significado dessa integral dupla? Como a gente definiu, certo? A gente criou essa soma de Riemann justamente para dar o volume entre o gráfico de f de xy e o retângulo. Ok? Só que, de novo, a gente começou pegando uma função sempre positiva para estar sempre acima do eixo y, mas se ela tiver um pedaço embaixo, então vai dar, na verdade, o que a gente chama de volume líquido, que é a mesma ideia da área líquida, né? Vai ser positivo que tiver acima do plano agora, acima do plano xy, e negativo que tiver abaixo. Ok? Então a integral dupla dá isso aqui. Então nesse exemplo aqui, por exemplo, aqui está o plano xy, certo? Na altura do z igual a zero. Aí tem essa função aqui, que tem um pedaço acima do eixo, certo? Esse pedaço todo aqui acima do eixo, um pedaço abaixo. E se eu calcular a integral dessa função aqui, nesse retângulo aqui do plano xy, o resultado vai dar justamente o volume dessa região que está aqui em cima, menos o volume dessa região que está aqui embaixo. Tá joia? Bom, vamos generalizar agora a definição da integral dupla para quando ao invés de um retângulo eu tiver uma região D lá no plano que pode ser uma região curva. Ok? A ideia vai ser a mesma. Em cima dessa região aqui, ou talvez embaixo, né? Eu vou ter o gráfico da função e eu vou querer calcular o volume líquido entre o gráfico e aquela região curva. Tá joia? Bom, para definir isso aí, eu vou usar um truquezinho. Eu vou pegar e escolher um retângulo que contenha a minha região D. Okay? Então, escolhe um retângulozinho qualquer que esteja a minha região D dentro dele. E aí eu vou definir uma nova função, que aqui está chamado de f, mas não tem nada a ver com primitiva. Então, aqui é simplesmente uma nova função, pode ser chamar de g se quiser. E eu vou definir essa nova função da seguinte maneira. Em pontos que estejam dentro da região, essa nova função vai ser exatamente igual à anterior. E em pontos que estejam no retângulo, mas não na região D, ou seja, que estejam nessa parte azul, a minha nova função vai ser zero. Ok? Então, como é que vai ser o gráfico dessa nova função? Bom, em cima da região D, vai ser exatamente o mesmo gráfico de antes, né? Porque para pontos de D, as duas funções coincidem. Okay? Então tem que ter o mesmo gráfico. Aqui, dentro do retângulo, mas fora de D, a função é zero, quer dizer que o gráfico vai ser gráfico da função zero, né? Então vai ser plana aqui na altura zero. Ok? Bom, e agora eu tenho essa função f definida agora num retângulo. Eu já sei calcular a integral dupla em retângulos, né? Então vou fazer o seguinte. Vou pegar a integral dupla dessa nova função f no retângulo. Isso aqui eu já sei calcular, né? Quer dizer, não sei calcular. Por enquanto já está definida, pelo menos. Depois a gente vai ver como calcular. Então já defini isso aqui. E eu vou definir a minha nova integral da função f original na região curva D como sendo exatamente igual a essa integral da nova função f no retângulo R. Por quê? Porque vai dar o mesmo volume, né? Qual que é o volume entre o gráfico de f, que é isso e mais isso, nesse retângulo? Ó, vou ter um pedaço aqui, que é exatamente o volume que eu queria. E aqui fora, como a altura da função é zero, vai ter volume zero, né? Então não vai afetar em nada. Então no final, a integral do f no retângulo todo vai acabar dando volume só em cima da regiãozinha D. Ok? Então essa definição aqui me permite obter o que eu queria, através de uma integral retangular que eu já sei como definir. Ok? Então está aqui. Definição da integral numa região curva é isso aqui. Você pega um retângulo em torno dela, define essa função aqui como sendo exatamente igual ali e zero fora,
calcula isso, o valor que der vai ser aquela integral ali. Bom, para terminar, vamos ver algumas propriedades básicas da integral dupla. Então eu tenho aqui uma integral dupla numa região D do plano, que pode ser curva, pode ser um retângulo, tanto faz, de uma função que é, na verdade, uma constante C1 vezes uma função F1 mais outra constante C2 vezes outra função F2. Ok? E do mesmo modo que a gente fazia com a integral de uma variável, aqui, se eu tiver uma soma ou subtração, posso separar em duas integrais, as constantes multiplicando a função, posso passar para fora, então eu tenho essa propriedade aí. Ok? A demonstração é muito parecida com o que tinha em cálculo 1 para a integral de uma variável. Então, é simplesmente usar propriedades da somatória, do limite, da soma de Riemann. No final você chega nisso aí. Okay? Outra propriedade. Digamos que eu esteja integrando numa região D aqui, que na verdade é uma união de duas regiões menores, o D1 e o D2. Okay? Eu vou assumir que essas duas regiões não se sobrepõem, ou seja, não tem uma interseção. Na verdade, até pode ter, mas a interseção tem que ser, no máximo, só uma curva aqui de fronteira. Okay? Mas não pode ter nenhuma área dessa aqui se sobrepondo a uma área daquela. Mas pontos isolados, uma curva, pode até ter interseção. Bom, essa propriedade me diz que a integral de uma função f na região toda vai ser a integral na parte D1 mais a integral na parte D2. Que é bem razoável, né? Imagina que eu tenho um volume em cima dessa região toda. O volume total vai ser o volume em cima desse pedaço mais o volume em cima daquele pedaço. É isso que isso aqui está me dizendo. Outra propriedade. Se eu tiver a integral dupla em D, simplesmente de dA. Tá? Quando aparecer isso aqui, integral dupla de dA, é porque a função é a função constante 1. Okay? É como se fosse 1 vezes dA e bota só dA. Então, toda vez que estiver faltando função, é porque é a função constante 1. E aí, nesse caso, a integral dupla que dava volume passa a dar área, a área da região D. Ok? Na verdade, continua dando volume, mas é como se eu tivesse aqui uma região D, aí em cima dela eu tenho o gráfico da função constante 1, então a altura da função vai ser sempre 1. Aí o volume da região em cima disso aqui e com a altura fixa 1, vai ser a área aqui da base vezes a altura 1, né? Que então vai dar só a área da base. Ok? Então, quando a função é 1, a integral dupla passa a dar área ao invés de volume. Outra propriedade. Se eu tiver duas funções, f e g, e a f for sempre maior do que g, pelo menos nos pontos da região D, então a integral dupla da f vai sempre dar maior ou igual que a integral dupla da g. Okay? Então, bem parecido também com a propriedade que tinha uma variável, a demonstração também é bem parecida. Uma consequência dessas duas últimas propriedades é isso aqui. Se eu souber que na minha região D o valor da função f é sempre maior ou igual que uma constante mzinho, que seria tipo valor mínimo, sempre maior ou igual que mzinho e sempre menor ou igual que um mzão, que seria tipo um valor máximo, então a integral dupla de f na região D vai dar um valor que é maior ou igual que o valor mínimo mzinho vezes a área da região e menor ou igual que o valor mzão vezes a área também. Aqui, simplesmente combinando essas duas propriedades, você chega nisso aqui. Então é isso. Já temos uma definição de integral dupla, de função de duas variáveis em qualquer tipo de região do plano. Já temos algumas propriedadezinhas, só que por enquanto a gente ainda não sabe realmente calcular. Okay? Porque calcular por soma de Riemann, além de ser extremamente trabalhoso, dá só um resultado aproximado, né? E para ser uma aproximação boa, você tem que fazer uma divisão em muitos retângulozinhos, bem pequenos, que só dá para fazer mesmo no computador. Então, próximo assunto para a próxima aula vai ser descobrir uma maneira mais prática de calcular essas integrais duplas sem realmente precisar fazer soma de Riemann. Ok? Então é isso.